Olá, olá, meus alunos e minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então vamos lá trabalhar a lei complementar 5686, já estamos avançando aí, quase finalizando o nosso estudo do direito previdenciário, regime próprio para esse concurso do IPMT. Então, vamos lá, a aula de hoje tem muitos detalhes, muitos, é uma lei pequena, tem em média 20 artigos, mas com muitos detalhes, e com certeza uma das mais importantes, pois ela trata de aposentadorias, trata aí de pensão por morte, e é uma lei bem atualizada, ela é de 2021, já sofreu uma atualização em 2022, já trouxe aqui para vocês. Então, vamos aqui analisar essa lei complementar 5686, no direito previdenciário, que é uma matéria fantástica, eu adoro direito previdenciário, porque realmente é uma matéria que uma informação muda tudo, e aí vocês vão perceber isso na aula de hoje. Então, vamos lá? Começando aqui pelo artigo 2º. Por quê, professor? Porque o artigo 1º ele vai falar apenas da questão das aposentadorias, que essa lei vai tratar sobre aposentadoria e pensões. E aí o servidor abrangido pelo regime próprio de Teresina, ele pode ter três tipos de aposentadoria. Por incapacidade permanente, que essa daqui era que era chamada antigamente por invalidez. Ela mudou de nome. Não é mais correto você falar aposentadoria por invalidez. O correto é aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Ele pode se aposentar compulsoriamente também, nos termos do artigo 40, parágrafo 1º, já visualizamos isso, né? Que é com 70 ou 75 anos, mas para o servidor público é aplicado mesmo 75, mas na Constituição ainda tem as duas idades, e ele pode se aposentar voluntariamente, quando ele pede para se aposentar. Ele preenche os requisitos e ali ele já pode pedir. Essa aposentadoria por incapacidade permanente é bem tranquila, no caso que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, porque se ele puder ser readaptado, ele vai ser readaptado, né? Hipótese que será obrigatória a realização de avaliações periódicas, no mínimo a cada 5 anos, para verificar a continuidade das condições que enseja a concessão de aposentadoria, aplicando-se as normas que regem o processo administrativo municipal naquilo que couber. Aqui é o seguinte, com certeza você já deve ter estudado no Estatuto dos Servidores, se não estudou, vai estudar para que está no edital, a parte de reversão. E uma das possibilidades de reversão, que é o retorno do aposentado, é quando cessa os motivos da invalidez. Quando ele se aposenta por invalidez, né, na lei ainda tem essa palavra, por invalidez, e cessa os motivos da invalidez. E aí, às vezes, você pode até ficar pensando, como é que a administração pública sabe, né, que a pessoa não está mais com aquela situação que tornou inválido? É por conta dessa avaliação aqui. Então, quando a pessoa se aposenta por incapacidade permanente para o trabalho, ela tem que ficar realizando avaliações, no mínimo a cada 5 anos, para verificar as condições a continuidade, né, das condições que ensejaram a aposentadoria. Aqui a compulsória é tranquilo, agora a voluntária. Na aposentadoria voluntária, aqui tivemos uma pequena diferença, porque antes tinha a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Você poderia se aposentar de uma forma ou de outra. Por exemplo, para quem já entrava no serviço público com a idade um pouco avançada, vamos supor, passar no concurso com 40, 45 anos, 50 anos de idade, muitas vezes era vantajoso se aposentar por idade. Mas quem ingressa no serviço público com idade de 20, 25 anos, era interessante se aposentar por tempo de contribuição. Mas isso daí acabou. Hoje eu tenho uma aposentadoria chamada programada, que ela é como se fosse uma junção da idade e o tempo de contribuição. E aí são 4 requisitos que precisam ser analisados. Olha o que ele diz, ó. Para se aposentar voluntariamente, tem que ser observado cumulativamente os seguintes requisitos: 62 anos de idade se mulher, 65 se homem, 25 de contribuição, desde que no mínimo 10 de efetivo serviço no serviço público e 5 no cargo. Calma aí, aqui ninguém vai explicar dessa forma aqui não, porque embaralha muito. Vamos explicar aqui nesse mapa mental para ficar bem mais fácil. Então, como é que funciona? Isso é a regra da aposentadoria no regime próprio de previdência social. Quais são os requisitos para a mulher? 62 anos de idade, 25 anos de contribuição,
10 anos tem que ser no serviço público. Por quê, professor? Porque pode acontecer a situação da pessoa ela trabalhar no CLT, né, no regime geral, e passar no concurso público e trazer aquele tempo que ela utilizou no regime geral para o regime próprio. E isso é possível, professor? Sim, é possível. Vamos supor, pegar aqui o exemplo de duas pessoas, o João e a Maria. A Maria, o primeiro concurso dela, o primeiro emprego dela foi o do IPMT. O primeiro concurso que fez já passou e pronto. Já o João não, o João tinha 10 anos, que ele trabalhava como CLT, Regime Geral de Previdência Social. E aí, quando ele passar no IPMT, ele pode pegar esses 10 anos aqui e levar para o IPMT. Então, vai contar como tempo de contribuição, professor? Sim. Então, entre aspas, assim, teoricamente, o João vai se aposentar 10 anos mais cedo do que a Maria, porque ele já pegou esse tempo de contribuição. Pelo menos em relação ao tempo de contribuição, ele já consegue aproveitar isso daí. Só que o seguinte, então, 25 anos de contribuição, eu vou analisar todo esse tempo que a pessoa tem de contribuição, que ela utilizou em vários regimes. Mas ela tem que ter pelo menos 10 anos no serviço público. Então, a pessoa tem 62 anos de idade, a mulher. E aí, vamos supor, tem 30 anos de contribuição. Mas desses 30 anos de contribuição, 25 foi para o regime geral, que ela aproveitou, e 5 anos foi no regime próprio. Nesse caso, essa pessoa não pode se aposentar ainda. Apesar de já ter mais do que é pedido 25 anos de contribuição. Ela tem 30 anos. Mas no serviço público ela só tem 5. Eu estou explicando assim com muita calma, porque já, às vezes gera dúvida, né? Porque a pessoa pensa assim, como é que a pessoa passa no concurso há pouco tempo e já está aposentado, né? É porque a aposentadoria não está ligado com o tempo que a pessoa ficou no serviço público. A aposentadoria está ligado com o tempo de contribuição. Eu vou explicar, eu tenho certeza que tem gente com essa dúvida. Eu conheço vocês mesmo online, mas eu conheço vocês. Porque o que que acontece? Tem gente que pensa, para me aposentar, eu tenho que trabalhar no IPMT, por exemplo, por 35 anos, por 30 anos. Não, não necessariamente. Se o IPMT é seu primeiro emprego, aí sim, você vai ter que cumprir todo o tempo de contribuição lá. Mas vamos pegar uma situação de uma mulher que passou aí 20 anos trabalhando como regime geral e depois passa no concurso público. Ela pode pegar esses 20 anos que ela tem de regime geral e levar para o IPMT. E vai contar como tempo de contribuição? Vai. Ela vai se aposentar bem rápido, porque ela vai pegar o tempo que ela já tinha, que ela estava pagando para outro regime, e vai utilizar aqui. Beleza? Então, cuidado com uma coisa. Uma situação é o serviço público. Por exemplo, uma coisa é a estabilidade. Estabilidade tem que passar os 3 anos realmente para cumprir a estabilidade. Outra coisa é a aposentadoria, porque a aposentadoria está relacionada com o tempo de contribuição. Então, se a pessoa ela aproveita o tempo de contribuição de outro regime, tranquilidade. Ela pode estar ali se aposentando mais cedo, com certeza, no regime próprio de previdência. É por isso que é exigido esses tempos mínimos. Por quê? Para não ter a situação de a pessoa passar no concurso e no outro dia se aposentar. Não, não vai existir essa situação. Por quê? Porque mesmo que a pessoa já tenha 25 anos de contribuição, mesmo que ela já traga esse tempo, porque ela pagou, ela contribuiu. Não foi para o regime próprio, mas não tem a compensação. Os regimes não vão fazer a compensação entre eles. Então, beleza. Mas ela tem que ter 10 anos no serviço público. Então, ela tem que trabalhar no mínimo 10 anos para poder se aposentar pelo regime próprio. E tem que estar no mínimo 5 anos no cargo em que se dá a aposentadoria. Como assim, professor? Pegar aqui exemplo. A aula de hoje é 200 mil exemplos. 258 mil. Por quê? Porque direito previdenciário você só aprende com exemplo. Então, você consegue visualizar a situação que está sendo feita ali. Vamos pegar aqui um homem com 63 anos. Esse homem ele tem 23 anos de contribuição.
Desses 23, 18 anos é no serviço público. Só que o seguinte, em 2023, ele passou no concurso do IPMT. Ele estava em outro cargo. Ele estava, por exemplo, trabalhando na Cefaz. E aí passou no concurso do IPMT. Então, quais são os requisitos para o homem se aposentar? 65 de idade, 25 de contribuição. Desses 25 de contribuição, no mínimo 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Então, por exemplo, com mais 2 anos aqui, ele vai estar com 65 anos de idade, ele vai estar com 25 anos de contribuição, ele vai estar com 20 anos no serviço público, mas ele vai estar só com 2 anos no cargo em que ele quer se aposentar, no cargo de analista previdenciário. Então, ele vai poder se aposentar? Nesse momento agora, não. Ele vai ter que trabalhar mais 3 anos para poder fechar tudo. Aí, aqui no caso, ele vai estar com 68 de idade, 28 de contribuição, 23 no serviço público e 5 no cargo. Agora sim, beleza? Então, são 4 requisitos que precisam ser cumpridos cumulativamente. Para quem vai passar no concurso, como eu disse, muito jovem, vai seguir carreira no IPMT, isso aqui é besteira. Você vai cumprir isso aqui sem nem perceber. Essas regras são utilizadas para aquelas pessoas que já passam no concurso público com a idade próxima de se aposentar. Ou então que aproveitam o tempo que tem. Vamos supor, o meu caso. Eu tenho, eu acho, juntando regime geral com regime próprio, acredito que eu devo ter uns 12 anos. Juntando regime geral com... Não, deve ter mais. Uns 15 anos, vamos botar assim. Eu tenho 15 anos de regime geral com regime próprio. Se eu passo em outro concurso, eu posso pegar esse tempo aí e tá levando. Então, é 15 anos que eu vou ganhar ali para me aposentar naquele cargo. Mas eu vou ter que preencher os outros requisitos. E quais são os outros requisitos? A idade, no caso, 65 anos. Eu tenho que ter no mínimo 25 anos de contribuição. Então, como eu vou levar 15, eu tenho que ter mais 10. Eu tenho que ter 10 anos no serviço público, isso aqui, beleza, né? Porque aqui ele fala serviço público, é o serviço público geral, e 5 anos no cargo em que eu vou me aposentar. Então, são 4 requisitos, tanto para a mulher como para o homem, que tem que cumprir cumulativamente. Tranquilo? Então, isso aqui você precisa memorizar. Mais um detalhe, isso aqui vai se repetir. Esses 3 requisitos aqui, eles vão se repetir para basicamente quase todas as aposentadorias do regime próprio. 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público no mínimo e 5 no cargo efetivo. Isso aqui no mínimo, né? Como eu falei, se você segue carreira, você vai ter 25 anos de contribuição no IPMT, com 25 anos de serviço público, com 25 anos no cargo. Pronto. Então, aqui são regras que, no mínimo, precisam ser cumpridas. Beleza. Então, essa daqui, como eu falei, é a regra da aposentadoria do regime próprio de previdência social. Mas aí eu tenho a aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu observo aqui, ó, o servidor com deficiência será aposentado voluntariamente desde cumprir o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo, que se for concedida a aposentadoria, observar as seguintes condições. Aqui também eu não vou ler para vocês aqui, não. Tem um quadrozinho aqui, vou já explicar ele. Na pessoa com deficiência, ainda existe, como era antes, a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Para a pessoa com deficiência, eu ainda tenho. A regra, né? Não tem mais. Tem que juntar tudo isso aqui para poder se aposentar. Antigamente tinha. Antes da reforma da Previdência, você podia se aposentar por tempo de contribuição por idade. Não, não pode mais. Dessa forma aqui que a pessoa se aposenta. Já para o servidor com deficiência, ainda tem essa possibilidade. Ele pode se aposentar por tempo de contribuição ou por idade. E aí, como é que funciona? Como eu falei, eu vou aqui no mapa mental, fica bem melhor da gente visualizar. Pronto. Pessoa com deficiência. Por idade. A mulher, 55 anos de idade, o homem, 60 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. É o que tem aqui, ó. 55 anos de idade se mulher, 60 se homem, independentemente do grau de deficiência, deixa cumprir o tempo mínimo de 15 anos e comprovar a existência de deficiência durante igual período. Logicamente, né? Durante esses 15 anos, a pessoa tem que ter aquela deficiência.
Já pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Aí aqui depende do grau, porque por idade independe do grau. Pode ser grave, média, leve. É essa forma aqui que vai ser feito. Já por tempo de contribuição, depende. Se for uma deficiência grave, aí o homem se aposenta com 25 anos de contribuição. A mulher, 20 anos. Se for considerado médio, o homem, 29 anos, a mulher, 24 anos. Se for leve, o homem, 33 anos de contribuição, a mulher, 28 anos de contribuição. Uma dica para você memorizar. Como era antes? Como era antes para a pessoa se aposentar por tempo de pegar aqui no espaço melhor. Aqui, onde é que eu tenho? Pronto, aqui. Como era antes da reforma, né? Para a pessoa se aposentar por tempo de contribuição. Antes da reforma, a pessoa se aposentar por tempo de contribuição era 35 anos para o homem de contribuição e 30 anos para a mulher. O que que você vai fazer? Você vai diminuir 10, menos 10 anos aí. Você vai ter a situação de se aposentar por tempo de contribuição da pessoa com deficiência grave. Então, o homem, 25 anos, a mulher, 20 anos. Então, você lembra como era antes, 35 para o homem e 30 para a mulher. Diminui 10 anos, você encontra como é que a pessoa com deficiência se aposenta de forma grave. E agora, para encontrar as outras, você vai aumentando 4 anos. Então, se aumenta aqui mais 4 anos, eu tenho a média. O homem, 25 mais 4 dá 29 anos. A mulher, 20 mais 4, 24 anos. Pronto. Quero encontrar agora a leve. Como é que eu faço? Aumento 4 anos. Mais 4 anos. O homem, 29 mais 4, 33 anos. A mulher, 24 mais 4, 28 anos. Beleza? Então, fica essa dica aí para vocês. Você pega o tempo que era antigo, diminui 10, ali você encontrou a grave. E aí você vai aumentando 4 anos para encontrar os outros graus aí, né? Porque você precisa memorizar isso daqui. Tempo de contribuição grave, homem, 25 anos, mulher, 20, no médio, 29, 24, na leve, 33, 28. Beleza? Aí aqui vai ser colocado o valor dessas aposentadorias. Então, no caso de aposentadoria do servidor com deficiência, prevista aí no artigo 3º, o valor vai ser de 100% da média. Vamos já analisar o que é essa média. Nas hipóteses do inciso 1, 2 e 3 do artigo 3º. Que são essas hipóteses aqui, ó. Por tempo de contribuição. Então, quando o servidor com deficiência ele se aposenta por tempo de contribuição, o valor da aposentadoria dele é 100% da média. Eu vou calcular a média, o valor que der a média é o valor da aposentadoria dele. Pronto. Já se for por idade, vai ser 70% mais 1% da média a cada grupo de 12 contribuições mensais, até o máximo de 30%. Então, é 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. 12 contribuições é equivalente a um ano, né? E aí, limitado isso a 30%. Por quê? Porque 70 mais 30 para dar os 100%. Professor, não estou entendendo como é isso daí. É o seguinte, aqui eu vou com muita calma, aqui não tem pressa, porque essa aula aqui é uma das mais importantes. Eu quero que você entenda tudo aqui. E como eu falei, tem que ter muitos exemplos para você entender. Vamos pegar um homem que vai se aposentar por idade, com 60 anos de idade e 15 de contribuição. Então, o que acontece? Qual o valor? Eu vou calcular a média, nós vamos já saber como é que calcula essa média. Vai ser 70% da média. Isso ele já tem. Beleza. Ele tem quanto tempo? Tem 15 anos de contribuição. Então, a cada grupo de 12 contribuições, que equivale a um ano, eu aumento 1%. Como ele tem 15 grupos, né? Tem 15 anos, eu vou aumentar mais 15%.
Então, o valor que ele vai receber de aposentadoria é 85% da média. Vamos pegar aqui um homem que tem 20 anos de contribuição, 60 anos de idade e 20 anos de contribuição. 70% é a regra, mais 20%, o valor da aposentadoria dele vai ser de 90%. Uma mulher que tenha 55 anos de idade e ela tenha, por exemplo, 30 anos de contribuição, então vai ser 70% mais 30%, ela vai receber 100% da média, porque ela já tem 30 anos aí de contribuição. E assim por diante, beleza? Então, pode ter uma redução porque a pessoa se aposenta por idade. Tempo de contribuição não, é 100% do valor da média. Beleza. Agora, o servidor que exerce atividade aí com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes. Olha um detalhe muito importante aqui. Vedada a caracterização por categoria profissional. Desculpa. O que é isso? O que é essa vedada a caracterização por categoria profissional? Na aula da Constituição eu expliquei isso para vocês, mas só relembrando. Não é porque a pessoa, vamos supor, é engenheiro químico. Aí quer dizer que todo engenheiro químico tem direito de se aposentar de forma especial? Não, porque a pessoa pode ser engenheiro químico e nem exercer a profissão. Pode ser engenheiro químico, vai ser analista previdenciário do IPMT. Ele pode ser engenheiro químico, trabalhar até mesmo numa petroquímica, por exemplo, numa empresa petrolífera, mas é no escritório. Ele não está lá nas minas, ele não está lá exposto a um agente químico. Então, aqui, essa aposentadoria especial, que ela vai ter uma redução do tempo aí, é para quem está exposto, está efetivamente exposto a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Essa pessoa pode se aposentar com 60 anos de idade, 25 anos de contribuição e de efetiva exposição, 10 anos de efetivo serviço público e 5 anos no cargo que for concedida a aposentadoria. Beleza? Então, essa é a aposentadoria chamada aposentadoria especial. Nós vamos já revisar todas elas aqui. Então, para a mulher, que a gente sempre pega como base a regra aqui, ó. Essa aqui é a regra. Então, a mulher seria 62 anos, lá é 60, a mulher teve 2 anos. O homem teve uma redução maior, 5 anos, beleza? Nessa aposentadoria por idade aí. Já quem ocupa o cargo de professor, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a regra, que é essa daqui, e diminuir 5 anos. Então, se é 62 anos aqui, mulher 57 se ela for professora. O homem 65 vai ser 60 se ele for professor. Então, bem tranquilo saber como é que se aposenta o professor aí. 57 anos de idade, se mulher, 60 se homem. Agora, o tempo de contribuição permanece o mesmo, né? 25 anos de contribuição, exclusivamente em efetivo exercício de função de magistério, na educação infantil, fundamental e médio. Cuidar é que não entra o ensino superior nessa redução, não. É apenas o ensino infantil, fundamental e médio. 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Então, como eu falei para vocês no início, esse bloco aqui que quando a pessoa está estudando pela primeira vez parece difícil, mas depois você vai entendendo que isso aqui é só um requisito. Ele é utilizado para basicamente todas as aposentadorias, né? É utilizado aqui na programada, é utilizada na do professor, é utilizado na especial do mesmo jeito, seguindo a mesma regra 25, 10, 5. Então, pronto. Fica tranquilo quanto a isso daí. O professor também vai ser contado, né, como tempo de magistério, se ele estiver exercendo a direção, a coordenação, assessoria, né? Não é porque ele é coordenador que ele, agora você não é mais professor. Não. Então, pode ser computado, sim, como tempo de professor. O período de readaptação, desde que exercido pelo professor na unidade básica de ensino, também vai ser computado para fim de posição de aposentadoria. Às vezes o professor está em readaptação, mas está lá aí na diretoria, está na coordenação, enfim. Isso aí tudo não vai dizer assim, você
ficou aqui 25 anos como professor, mas você passou 5 na coordenação, então esses 5 não vai contar. Não, vai contar sim como tempo de professor, beleza? É o que diz o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Esse quadrozinho aqui, ele resume tudo aí para nós. Então, em relação à aposentadoria do regime próprio, qual é a regra? Mulher, 62 anos de idade, homem, 65 anos de idade. Preenchendo aqueles requisitos de 25, 10, 5. 25, 10, 5. 25 anos de contribuição, 10 anos no mínimo no serviço público, 5 anos no cargo. O professor, mulher, 57 anos de idade, o homem, 60 anos de idade. A aposentadoria especial, 60 anos para os dois, ó. Para observar que ele não fez diferença, só falou 60 anos de idade. Mas também tem o 25, 10, 5. Já a pessoa com deficiência por idade, a mulher, 55 anos de idade, o homem, 60, mas aqui não tem o 25, 10, 5. Aqui é 15, 10, 5, né? Porque é 15 de contribuição, 10 no cargo e 5, né? Aliás, aqui é só os 15. O 10, 5 é por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição é que ele fala no mínimo 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Então, eu coloquei um destaque aqui, porque é diferente. Já as outras não. É o 25, 10, 5. Beleza? Vamos agora saber como é que eu calculo essas aposentadorias. Já até falei da pessoa com deficiência, mas vamos conhecer a regra agora. E eu chamo a atenção para você do seguinte. Aqui a gente tem uma divergência. Não queria que acontecesse isso, mas infelizmente não sou eu que faço o edital, não sou eu que faço a prova. Então tenho que orientar vocês quanto a isso. Eu sei que é ruim, mas pior seria se vocês não tivessem orientação do professor e o professor atento quanto a isso daqui, quanto a essas atualizações, quanto a essas mudanças. Por quê? A Lei 10.887, que está no edital de vocês, quando ela vai falar da média, é dito que a média é 80% dos maiores salários de contribuição. Já a Lei 5686, que também está na edital, essa lei de agora, ela fala que é 100%. Aqui está correta é essa, que já está de acordo com a reforma da Previdência. A Lei 10.887 ela está desatualizada. Mas que eu mostrei para vocês, tem coisa lá que está desatualizada que ainda cai. Por exemplo, lá diz que a contribuição é de 11%. Não é mais, é 14%, mas ainda cai, perguntando, e bota lá, de acordo com a lei. Questão de 2023 cobrando isso. Então, você precisa saber realmente, como eu falei, é chato demais, mas é concurso público. Então, a gente tem que ir dançando conforme o edital está mandando. Então, o edital manda, a gente estuda e acerta a questão e pronto, beleza? Professor, isso daí ficou pior, ficou melhor? Por exemplo, numa prova discursiva, professor, que tem no IPMT, ficou pior isso daqui. Porque quando eu tinha, por exemplo, vamos supor aqui, ó, 1.000, eu tinha 8 remunerações de R$ 1.000 e tinha 2 de R$ 500. Quando eu ia pegar as 80% só, eu ia pegar só as maiores. Então, quando eu fosse fazer a média aqui, ia dar 8.000 dividido por 8, ia dar R$ 1.000 a média. Agora, quando eu pego tudo, então aqui vai dar o quê? Vai dar 9.000 dividido por 10. Vai dar R$ 900. Então, quando eu pego tudo, a tendência é baixar essa média. Agora, quando eu pego só 80% maiores, eu tiro os 20% menores, a tendência é a média aumentar. Então, da forma como está hoje, está ruim para o servidor, porque a média tende a baixar se ele tiver uma variação muito grande na remuneração dele. Para quem, como eu falei, passou no concurso e se aposentou naquele mesmo concurso, não vai ter tanta diferença, porque a sua remuneração, basicamente, durante toda a sua vida, seguiu um certo padrão. Aqui é ruim para quem ganhava menos, passa a ganhar mais, aí a média vai pegar tudo. Lembrando que é desde a competência de julho de 94. Por quê? Porque é do plano real. A Previdência não quer fazer aqui negócio de cruzado, cruzeiro, não quer saber disso, não. Então, o cálculo dos proventos de aposentadoria do servidor
vai ser a média aritmética simples das remunerações adotadas com base nas contribuições ao regime de previdência que o servidor estiver vinculado, atualizada monetariamente. O que é essa atualização monetária? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Em maio de 1996, a pessoa contribuiu com R$ 1.000. Mas será que esses R$ 1.000 de 96 eu vou levar para a média os R$ 1.000? Será que é a mesma coisa de hoje? Não, eu tenho que atualizar. Então, esses R$ 1.000 hoje, está aqui logicamente aproximado, né? 3.600. R$ 1.000 em 97 está valendo 1.600. Agora, em maio de 2022, R$ 1.000 foi corrigido, ó, aumentou só 59 centavos, que está próximo ali. Aí eu somo isso aqui tudo, corrigido, né, atualizado monetariamente, aí é que eu faço a média. Então, esses valores atualizados correspondem a 100% do período contributivo. A média vai ser limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social. Para 2023, esse valor é R$ 7.507,49. Então, a média vai seguir esse teto. A média não pode passar disso, porque agora, por conta do regime de previdência complementar, o máximo que o regime próprio pode pagar é o teto do regime geral. É bem interessante esse parágrafo terceiro. Ó. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vendo a utilização desse tempo excluído para qualquer finalidade previdenciária. Como assim, professor? Não é pedido, no mínimo, 25 anos de contribuição para a pessoa se aposentar? Isso aqui não é a regra. Aí vamos supor que ela completou 25 anos. Aí eu vou pegar tudo. Todo o período vai para a média. Mas vamos supor que a pessoa ela chegou com 65 anos de idade, aí o homem, e quando ele chegou lá, ele tinha 28 anos de contribuição. E ele quer se aposentar. Então, por isso, só precisa de 25. Ele está com 3 a mais aí. Então, ele pode chegar a excluir aquelas. Esse ano aqui, ó, foi o ano que eu ganhei menos, excluir ele. Pronto. Isso aí pode. Por quê? Porque eu posso deixar só o tempo mínimo. Vou ler de novo aqui, ó. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução, que são menores, né? Desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido. Essa pessoa que tem 25 anos de contribuição, ela não pode escolher. Porque se ela tirar algum tempo aí, ela não vai ter mais 25. Então, se ela tirou um ano aí que ela ganhou menos, então ela só vai ficar com 24 de contribuição. Então, não pode. Só pode, quando a pessoa tem a mais, ela vai tirando para a média não ficar tão baixa, beleza? Agora, chegou um dos momentos mais importantes. Saber como é que eu vou calcular essa aposentadoria. Porque a média... fiz a média. Não, não chegou no valor da aposentadoria ainda. Como é que vai ser? Os proventos de aposentadoria corresponderão a 60% da média prevista, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Trouxe aqui alguns exemplos, mas primeiro vamos conhecer a regra. Então, como é que eu vou calcular a aposentadoria do servidor? 60% do salário de benefício, mais 2% a cada ano que exceder a 20. Já fazer o comparativo aqui com a pessoa com deficiência. Então, aqui alguns exemplos. Ó. O João tinha 20 anos de contribuição quando se aposentou. Então, como é que eu vou calcular? Vai ser 60% do salário de benefício. Só isso. Então, vamos supor, se a média deu 4.000, fui lá, a média deu 4.000. Qual o valor da aposentadoria do João? Só 60% disso. Só 2.400. Eita, professor. Caiu muito, né? Caiu. A Maria também só tinha 20 anos de contribuição. Aqui é só exemplos hipotéticos, né? O tempo mínimo é 25, aqui só para você entender. Então, 60% do salário de benefício. Agora, o Pedro tinha 35 anos de contribuição. Como é que eu vou fazer aqui? 60% é a regra. O Pedro tem 35 anos de contribuição. Ele vai ganhar 2% a cada ano, mas não é a cada ano, no caso, eu não vou analisar 35 anos aqui, não, porque senão ia dar 70% aí.
é a cada ano que exceder a 20. Então, 35 menos 20 dá 15. Então, passou de 20 anos, 15 anos. Então, se é 2% a cada ano, 15 anos vai dar 30%. Então, o Pedro vai se aposentar um pouquinho maior, porque ele vai ter os 60%, que é a regra, mais 30%. Então, ele vai se aposentar com 90% da média. No caso aqui, a do Pedro seria R$ 3.600 o valor da aposentadoria dele. Já da Eva, a Eva tem 25 anos de contribuição. Então, qual o tempo que excede a 20? Ela passou de 25 anos. Então, ela vai ganhar 2% a cada ano que exceder. Quando passou 5, ela vai ganhar mais 10%. Então, o valor da aposentadoria dela é 70% da média. Vai dar aí 2.800, né, se eu não me engano. Tranquilo? Então, isso daqui é a regra atual para a aposentadoria. Caiu muito, muito mesmo. Porque a pessoa, desculpa, a pessoa ganha 60% aí da média, né? E aí ela vai ter esse acréscimo aí se ela tiver muito tempo de contribuição. Só que tem um detalhe. No caso de ser a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, aí nesse caso o provento é 100% da média. Então é uma exceção. Nesse caso eu não preciso analisar nada. Vai ser 100% quando for acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, no caso, se for por incapacidade permanente. Então, aqui o exemplo. O Armando, tempo de contribuição, 2 anos. Eita, e agora? Não, faço dentro do trabalho. Então, 100% da média. Eu coloco exemplos logo bem estrambólicos, né? O que é para você fixar. Tranquilo? Então, 100% aí da média, porque foi acidente de trabalho, então nem se cogita nada, ninguém vai nem falar nada. É uma exceção. Tranquilo? Agora eu vou voltar lá para a pessoa com deficiência para você perceber a diferença. Quando eu fui calcular aqui com vocês o valor da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, vou até pegar um espaço em branco e vou apagar isso aqui. Então, idade da pessoa com deficiência é 70% da média, mais 1%, vou botar aqui, a cada ano de contribuição. A cada 12 contribuições, né? Então, se tem 20 anos, 20%, 30 anos, 30%, 35 anos, 30%, né? Não vai ser 35 não, porque é limitado a 30%. Já qual é a regra das outras aposentadorias? Eu caio um pouquinho aqui, vai para 60% da média, e é mais 2%, mais cuidado. É 2% a cada ano que exceder a 20 de contribuição. Então, por exemplo, quem tem 21 anos de contribuição se aposenta com 62% da média. 22 anos, 64. 23 anos, 66. E assim por diante, beleza? Então, cuidado com essa diferença aí. Tranquilo. Agora, para finalizar, a compulsória. Como é que eu faço aqui a compulsória? A compulsória vai ser... Desculpa, é porque eu estou numa gripe danada e não quero encerrar a gravação, que a gente está num processo de gravação bem avançado, né, no nosso curso de PMT. E aí, no meio do processo de gravação, eu estava com essa gripe. Estou esperando, esperei aqui quase uns 4 dias para poder retornar a gravar, mas aí não passou e eu vou gravar mesmo assim, que é para a gente manter o nosso padrão aí, manter a rapidez da gravação. Nós estamos quase finalizando, né, o direito previdenciário. Só tem essa lei agora e, se eu não me engano, mais 2 portarias, a gente finaliza tudo. Todas as outras aulas já foram colocadas na plataforma. Então, em mais de 2 meses para que vocês possam assistir de novo, revisar
Então, por isso que eu estou aqui, tossi várias vezes na aula, não gosto disso, mas estou explicando o porquê. Então, vamos lá. Na compulsória, como é que funciona? Como é que eu vou calcular a compulsória? Eu vou pegar o tempo de contribuição e dividir por 20. E aí, eu vou multiplicar pela média. Por quê que é assim? Porque a compulsória, às vezes acontece, vamos supor, a pessoa passou no concurso público, o primeiro concurso que a pessoa, o primeiro emprego que a pessoa teve na vida foi com 60 anos de, não, vou botar 55 anos de idade. Deixa eu ver, 55, não, vou botar 60, botar 60. Peraí, eu vou botar 65 mesmo. 65. Com 65 anos, a pessoa passou no concurso. Eita, professor, já vai se aposentar? Não, porque ela preencheu um dos requisitos, que foi a idade. Mas cadê os 25 de contribuição? Não tem. Cadê os 10 anos no serviço público? Não tem. Cadê os 5 anos de efetivo no cargo? Não tem. E essa pessoa, para ela, pode ser que seja mais vantajoso se aposentar por compulsório, 75. Só que quando chegar a 75 anos, ela só vai ter 10 anos de contribuição. Então, ela não preencheu nem esse primeiro requisito. Ela preencheu 10 anos no serviço público e preencheu 5 no cargo, mas não preencheu esse outro aqui. Então, tipo, para essa pessoa, ela não pode se aposentar de forma programada. Não pode. Ela vai ter que utilizar realmente essa regra aqui, que é o quê? Eu pegar o tempo de contribuição dela, que foi 10 anos, dividir por 20, que vai dar o meio, vezes a média. Então, ela vai receber a metade da média. Se a média foi 4.000, por exemplo, 2.000, que vai ser proporcional. Quanto maior o tempo ela tiver de contribuição, mais ela vai receber da média. Só que o seguinte, se essa pessoa cumprir os requisitos, por isso que eu estava fazendo os cálculos aqui para poder fazer o exemplo, por quê? Porque, vamos supor, se essa pessoa passou no concurso com 50 anos de idade, com mais 25, ela vai ter 75 anos de idade. Essa pessoa tem duas opções para se aposentar. Por quê? Porque ela passou 25 anos de contribuição, passou, preencheu o primeiro requisito. 10 anos no serviço público, sim, ela tem 25. 5 anos no cargo, sim. E está com 75 anos de idade e é homem. Então, ela pode se aposentar por aqui? Pode. Ela pode se aposentar por aqui, porque ela preencheu os requisitos aqui. Ela tem 75 anos de idade, tem 25 de contribuição, tem 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Mas ela também pode se aposentar compulsório, porque ela preencheu 75 anos, atingiu a idade. E aí, para essa pessoa? Para essa pessoa, ela vai ver o que é mais favorável. Ela vai fazer as duas médias e vai analisar o que é mais favorável, qual o valor que vai ficar maior para ela nesse caso aqui. Beleza? É o que tem no finalzinho do artigo, quando ele diz assim: ressalvado o caso de cumprimento dos requisitos, que resulte situação mais favorável. Aqui, só para finalizar, os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo, aqui se refere à Constituição, né, que é o salário mínimo, e nem pode ser superior ao limite máximo estabelecido para o regime geral, que é o teto do regime geral de previdência social. Então, o mínimo é o salário mínimo e o máximo é o teto do RGPS. Tranquilo? Com isso, a gente finaliza essa primeira aula. Muitas informações, né? Mas na próxima aula nós vamos falar de regras de transição, muito importante. E na última aula, pensão por morte, para finalizar essa lei. Mas essa aula aqui, algumas regrinhas aí que vocês precisam. Quem está assistindo pela primeira vez, eu reconheço que às vezes, aprender logo de primeira pode ser difícil, mas você pegando as dicas aí, os mapas mentais ajudam bastante você fixar, né? Que você precisa memorizar todas essas idades, tudo isso daqui. Como eu falei no início, o previdenciário ele é bom por causa disso. E você tem que estar bem atento, tem que prestar atenção, porque uma coisinha já muda tudo, né? Mas eu esquematizei tudo com os mapas mentais aí, fica bem tranquilo para você depois estar estudando. Espero que tenha aprendido logo tudo. Mas, como eu falei, é muita coisa. Você reconhece que é muita coisa, por isso que eu separei ela também por blocos. Mas é a aula mais importante, sem dúvida, do direito previdenciário, é essa aula aqui,
porque é aula que fala dos benefícios de aposentadoria, então, com certeza deve ter muitas questões dessa lei aqui na prova de vocês. Beleza? Aguardo todos na próxima aula. Um forte abraço e bons estudos.